Oi, gente, meu nome é Sofia, sou estudante do IAC, do Bacharelado Interdisciplinar em Humanidades. Tô no quinto semestre e, e minha proposta para o ISPO IAC é contar a minha experiência com iniciação científica no IAC. Então, especificamente, eu estou fazendo iniciação científica com o professor Leandro de Paula. Ele é professor em pós-cultura. E aí, o nosso grupo de pesquisa, o grupo de pesquisa dele, que eu estou participando, estou integrando agora nesse momento, na verdade, é pluralismo, cultura, produção política da diferença. E a gente se dedica a examinar, basicamente, em resumo, as controvérsias e as conquistas do pluralismo democrático no Brasil após a Constituição de 88. E que vem acontecido de lá para cá, né? Depois desse reconhecimento constitucional do pluralismo democrático na nossa nação. Assim, dentro desse grupo de pesquisa, tem várias pessoas falando sobre, pesquisando coisas, temas com recortes diferentes, né, com movimentos diferentes, acontecimentos diferentes e tal. Mas na iniciação científica somos três estudantes dentro do projeto que chama Religiosidades Combativas e Contrapúblicas, que somos eu, o Henrique e o John. Todos nós somos de humanidades, do bacharelado de humanidades, e a gente está pesquisando, cada um dentro de religiosidades combativas e contrapúblicas, um recorte ainda menor. Então, no meu caso, eu estou pesquisando as mídias sociais gospel dessas religiosidades combativas e contrapúblicas, que no caso é. A gente está pesquisando especificamente sobre os evangelismos, né, no Brasil. Meu problema de pesquisa se resume em levantar dados sobre o imaginário das mídias noticiosas virtuais acerca da noção de notícia. Então, uma coisa que assim, já existia jornal impresso, mas não era assim muito restrito, tipo assim, as igrejas imprimiam jornais, mas era uma coisa muito restrita ali a quem ia na igreja, eles entregavam os panfletos, né, os jornais com notícias ou reportagens sobre o mundo, né, universo evangélico e às vezes com algumas visões sobre política, sobre o mundo público e tal, só que não tinha uma abrangência, um alcance muito grande. E não chegava a ser, digamos assim, uma um confronto com a mídia mainstream, por exemplo. Né? Não chegava a ser uma competição para ocupar o lugar ou para ocupar poder de narrativa. Mas com o avanço da internet e das fontes virtuais de notícias, começaram a surgir os chamados sites noticiosos gospel, como Gospel Prime, Gospel Mais, Pleno News, Cepad News. E aí a minha proposta inicial era fazer uma análise de como que os sites noticiosos gospel enfrentavam e se relacionavam com os sites noticiosos ou com meios de notícia jornalísticos mainstream, tipo Folha, São Paulo, o Globo, os veículos mais aclamados, mais aceitos, né? Como fontes de notícias confiáveis no Brasil. E como que um e outro se relacionavam e se viam e publicavam sobre, né, como esses sites mainstream viam os sites gospel e o que eles falavam deles e vice-versa. Só que aí começou a me chamar mais atenção nesse período de acompanhamento dos sites uma retórica muito forte construída sobre a perseguição contra os cristãos. E com o pronunciamento do presidente
ano passado, em 2020, na ONU sobre cristofobia, que foi uma grande polêmica, né? Como que o Bolsonaro fala de cristofobia na ONU, sendo que no nosso país os cristãos não sofrem, eles são maioria, são eles que produzem preconceito religioso, intolerância religiosa no Brasil, etc. E aí eles, né, acompanhando esses sites, eu vi que eles têm um tema, assim, já há bons tempos, falando sobre isso, sobre a tal da igreja perseguida. Existe até uma personificação dessa igreja. O que são esses cristãos perseguidos? Eles não usam tanto o termo cristofobia, mas eles usam mais a igreja perseguida com as iniciais maiúsculas. Quais seriam as violências praticadas contra essa igreja perseguida? São várias coisas que eles enquadram nessas notícias, nessas publicações, como perseguição religiosa contra cristãos. Desde multas por conta de realização de cultos durante a pandemia, de tweets ou postagens cancelando ou falando mal de cristãos ou de pessoas que publicam alguma coisa contra a homossexualidade, por exemplo. Eles consideram isso uma perseguição religiosa, uma censura, falta de liberdade de expressão. Eles consideram que isso é um ataque ao direito humano de liberdade de expressão, de liberdade de pensamento. E eles têm apelado por diversas estratégias de escrita para convencer o leitor ou os leitores de que existe uma igreja perseguida que precisa de ajuda, precisa de apoio, de oração, não só aqui no Brasil, mas principalmente no mundo, fora do Brasil, que são muitas reportagens sobre violência física, assassinato, prisão, sequestro, violência sexual contra cristãos em países de maioria ou hindu, ou muçulmana, ou budista, ou países em que tem um regime totalitário como a China e a Coreia do Norte. E eles usam isso como uma verdadeira bandeira de urgência, né? Eles enxergam isso como uma grande urgência atual. Bom, e dois conceitos-chave que tem impulsionado a nossa pesquisa desde o início. Então, a gente vem investigando isso através dessas duas lentes e também de outros conceitos, outras leituras embasadoras. Mas a mediatização da religião, ela traz sobre o processo de inserção da lógica midiática na lógica religiosa, da vivência religiosa hoje em algumas religiões, em algumas espiritualidades, não se veem mais, não se fariam, não é possível separá-las da mídia, porque a forma de praticar seus cultos, seus rituais, ou a forma de se comunicar com os líderes e com os fiéis está muito entremeada, a forma de se expressar está muito entremeada com a forma de se expressar, por exemplo, por meio da mídia. Então, às vezes, até performances ou situações em que não ocorrem para uma câmera acontecem como se estaria ocorrendo para uma câmera. A lógica, o apelo emocional, a forma de falar, a forma de se expressar. Então, a religião hoje, né, como a gente tem visto, a religião contrapública, as religiões de algumas vertentes evangélicas, principalmente o neopentecostalismo, tem essa característica. Então, a mídia, ela traz muita informação sobre como vive, como pensa essa religião e esses religiosos. E a contrapublicidade, ela fala sobre
grupos sociais que se organizam no mundo público, no espaço público, de maneira conflitiva, de maneira combativa, contra o que eles consideram como uma esfera dominante. Então, eles se enxergam à margem da esfera dominante e eles se organizam para combater o que eles consideram dominante. Então, por exemplo, as mídias gospel se veem à margem, se veem como uma necessidade social de algo que traga uma visão diferente das mídias mainstream, das mídias consideradas de prestígio no país, e elas precisam trazer a versão delas, das notícias que são importantes para elas, que a mídia está ignorando, e que para elas, né, a mídia ignora, e a mídia muitas vezes traz um lado, uma versão das situações que não é verdadeiro. Então elas se consideram uma fonte confiável para o cristão. Então eu posso trazer aqui a descrição de algumas dessas, a autodescrição de algum desses sites como uma verdadeira fonte de confiança. E sobre a experiência de se fazer uma iniciação científica no, né, no IAC. Para mim tem sido incrível. Foi muito rico para mim, tanto em questão de pesquisa, de me aprofundar em um tema que eu não sabia nada. Eu acho que para depois entrar, para fazer ter uma experiência com mestrado, vai ser, assim, foi e é de extrema importância ter feito uma iniciação científica e ter participado de um grupo de pesquisa. Não necessariamente precisa estar em uma iniciação científica, mas participar de um grupo de pesquisa, que não seja só um grupo de estudos, mas grupos de pesquisa que tenham reuniões frequentes e que tenham uma produção, né, de conteúdo, de leitura, de material, de discussão, para o aluno sair já sabendo o que gosta de pesquisar ou o que não gosta, como se monta um projeto, como se escreve um artigo. Então, a gente escreve muitas vezes artigo para matérias, tanto para o Instituto, matérias do Instituto do IAC, quanto de outros institutos, mas não é a mesma coisa, assim. Quando a gente tem que escrever um artigo para submeter a um congresso ou para submeter a uma revista, é muito diferente, assim. Então é isso. Procurem grupos de pesquisa, se quiserem, se tiverem a intenção de fazer um mestrado, de fazer algum, ou para se conhecerem mais antes de passar para uma área de concentração ou para um CPL. Eu já me vejo assim com uma outra cabeça, com uma outra intenção dentro da universidade, assim. Eu tinha várias, entrei no meio com várias possibilidades na mente do que fazer depois. E hoje eu já tenho isso mais restrito. Que bom, que é mais fácil hoje fazer uma escolha. E, e é isso. Se quiserem perguntar alguma coisa ou saberem como se procura grupos de pesquisa, podem falar comigo ou com o centro acadêmico. E é isso, gente. Obrigada por terem assistido até aqui.